Bem preserva a igreja das heresias e das seitas. Graças a Deus. Pastor Ezequiel, eu estou neste momento com um desafio muito grande de alguns usuários aqui que participam, algumas pessoas que estão nos assistindo, mandaram algumas perguntas aqui. Sim. E nós temos pouco tempo, na verdade, para respondê-las. E aí o desafio eu vou fazer a pergunta, se o senhor puder responder em 2 minutos de uma forma resumida, será bastante interessante. Foi perguntado aqui teologia pentecostal assembleana. Pastor Ezequiel Soares, somos nós assembleanos de fato arminianos no que diz respeito à nossa soteriologia? O pensamento assembleiano é realmente o pensamento soteriológico da Assembleia de Deus. Ela se aproxima mais de Armínio e Wesley, tá? Então, nós seguimos essa linha, mas isso não significa necessariamente que somos uma instituição assembleiana, porque os nossos pais não ensinaram baseado neles. Eles nunca foram citados. Eu lembro que numa escola teológica, aqui em Jundiaí, na nossa escola teológica, um aluno perguntou onde mora Armínio. A professora se surpreendeu com essa pergunta. Ele até brincou, ele falou, mora no céu, né? Então, os nossos pais, eles nunca mencionaram nem Calvino, nem Armínio, nem Wesley. Se você pegar a literatura da Assembleia de Deus, o Mensageiro da Paz, a lição da escola dominical da década de 30, os escritos dos nossos pais na década de 20, eles não citam esses teólogos da Reforma. Então, é claro que nós temos muitos irmãos que são arminianos. Eu não vejo problema nisso, tá? Não vejo problema nisso, porque o pensamento de Armínio, ele é bíblico. E o que a Assembleia de Deus prega e ensina está de acordo com o ensino de Armínio. Mas nós nunca afirmamos que somos arminianos. Então, o que alguns afirmam é o seguinte, mas os nossos missionários eram de origem batista. Sim, eles eram de origem batista. Com certeza eles ouviram falar e souberam de Armínio, de Calvino, dos debates teológicos. Eu não duvido que eles tenham conhecimento disso, mas eles não nos ensinaram. Então, a Assembleia de Deus, a teologia da Assembleia de Deus, ela é própria, tá? Ela não sabe, porque tem gente que se sente humilhado, sabe? Isso se chama crise crise existencial, sabe? Acha que isso vai nos empobrecer, vai nos diminuir, porque parece que é status dizer, não, nós somos reformados, nossa teologia... Não, nós precisamos disso. A nossa teologia, ela vem da Bíblia sem intermediário da reforma, dos reformadores do século XVI, do século XVII. Então, eu acho que é uma discussão inócua, sabe? Acho que isso não leva a lugar nenhum. Nós chegamos até aqui sem ninguém estar falando dessas coisas. Agora, por que vamos trazer esse problema agora? Para criar problema nas igrejas? E tem gente que usa até redes sociais, fazem crítica, e usa, sabe? Não precisa disso, não. A nossa teologia, ela é assembleiana. Eu não posso crer nem admitir que a nossa teologia seja como se diz, um adendo, um apêndice à teologia dos reformadores. Isso sim que seria humilhante. A gente reconhecer que a nossa teologia é um apêndice da teologia reformada, não. Olha, a eclesiologia deles é diferente. A escatologia deles é diferente. Temos muita coisa em comum? Sim, temos. Quando se fala dos pilares da Reforma Protestante, muita gente que pensa que sabe, não conhece o que aconteceu. Na verdade, esses pilares foram organizados a partir de 1906. Tá? E alguém fala, mas por que não incluiu também solo Espírito Santo? Sim, então isso deveria ser feito pelos pais pentecostais, os pioneiros da Rua Azusa, os primeiros teólogos. Por quê? Porque
os 5 pilares foram organizados, foi feita uma peneira, uma garimpagem na teologia dos reformadores e estruturaram esses 5 pontos, tá certo? Então, nós seguimos, sabe? Esses 5 pilares da Reforma Protestante, eles estão incluídos na nossa teologia, isso é verdade. Mas isso não significa que nós somos reformados. Não, por quê? Porque esses pilares foram organizados posteriormente. Lutero não escreveu isso, nem Calvino, nem Zwinglio, eles não colocaram esses pontos nessa ordem que nós conhecemos hoje. Isso veio já no século XX, quando já existia o movimento pentecostal. Agora, dizer que a Assembleia de Deus é arminiana, sim, no dia que o presidente da CGDB fizer um pronunciamento dizendo, olha, irmão, nós somos arminianos, ou seja, vamos nos tornar arminianos, porque até agora não somos. Até agora não somos. A CPAD publicou as obras de Armínio, eu mesmo fiz o endorsement, tá certo? Concordo, eu acho que não tem problema nenhum, tá certo? Agora, dizer que nós somos arminianos, vamos servir de zombaria pelos críticos. Né? Ele nem sabe o que estão falando. Eles acharam bonito o nome, agora adotaram isso para si, porque na sua história não tem menção disso. Então, no livro, O Pentecostalismo Brasileiro, eu descrevo isso com respeito, certo? Com respeito, sem criticar ninguém. E o Mendonça fala dos viés, ele fala o que acontece no pentecostalismo, ele diz, é um resquício da soteriologia calvinista entre a questão do Brasil e a arminiana entre a Assembleia de Deus e também o Evangelho Quadrangular. Mas são apenas resquícios da soteriologia e alguma coisa da eclesiologia. Isso. Agora, dizer que nós somos arminianos, quem quiser pode dizer, eu não vou contestar ninguém, tá? Se a pessoa se sente arminiana, tudo bem, não vejo problema nenhum nisso. Problema, sim, se ele falar que é calvinista. Aí sim, tá certo? Aí eu não posso concordar com isso, embora eu não tenha nada contra eles, tá ok? Mas eu não admito, porque já existe, a gente ouve falar de vez em quando que alguém se pronuncia como calvinista. Tá bom, não vou discutir teologia, tá? Isso não vai levar a lugar nenhum. O importante é falar de Jesus, ganhar a alma para Jesus, buscar o batismo do Espírito Santo. Muito bem.